Queridos, Deus abençoe cada um dos seus servos. O amor dele esteja sendo derramado em cada coração. Queria que os amados abrissem suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, nós vamos estar meditando hoje a palavra do Senhor. Aleluia. Olha, esse não quebra não, viu? Ainda de domingo passado. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Amém ou misericórdia? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé. Continuarão de pé. Continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Feche seus olhos, não feche a sua Bíblia e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui te louvando e agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu. Obrigado por cada vida aqui representada, Pai. Obrigado por todos os livramentos, aqueles que vimos e principalmente aquele que não vimos, Pai. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado pela nossa família, Pai. Quebranta o nosso coração. Que a Tua palavra ela possa fazer morada em nosso peito, sabendo que podemos passar por várias diversidades, mas o Senhor está conosco. O Senhor nos mantém firmes e de pé. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título da mensagem que nós vamos trabalhar hoje é Chamados para a Guerra. Chamados para a guerra. Amados, qual seria a sua reação se amanhã, pela manhã, chegasse uma correspondência em sua casa, afirmando que você foi convocado para se apresentar a uma junta militar mais próxima de sua residência?
pois você iria servir ao seu país em uma guerra. Detalhe, imagine se essa chamada não tivesse distinção de sexo ou idade. Já imaginou? Como você se portaria mediante esse chamado? Como eu e você, nós iríamos nos portar mediante essa convocação? É bem interessante, porque foi assim que os cristãos do primeiro século, eles ficaram talvez meio que apreensivos quando eles leram o que Paulo escreveu nesta carta para cada um deles. Paulo, ele escreve para aquela igreja afirmando que eles estavam em guerra, eles estavam em uma batalha, eles estavam constantemente na linha de frente. Você sabe a batalha que você tem enfrentado? Você sabe que nós estamos em guerra? Você já parou para pensar que você está aqui hoje foi uma vitória? E você chegar até aqui foi uma vitória extraordinária. Muito se investiu para que aqui você não estivesse. Muitas coisas passaram pela sua cabeça para que você não chegasse nesse momento. Muitas e muitas situações tentaram impedi-los, mas aqui vocês estão, firmes e de pé. Amados, nesse texto que nós vamos trabalhar, nós vamos ver algumas orientações que Paulo oferece para aquela igreja e para nós, para estarmos capacitados, aptos, habilitados para a guerra que atualmente nós enfrentamos. Eu peço que o amado preste bastante atenção naquilo que não eu, porque eu não tenho nada de bom. De todos que aqui estão, o pior sou eu. Se assim não for o Espírito Santo dentro da minha vida, se a minha vida tivesse a imagem de um carro em uma estrada, ele seria aquele carro desgovernado. Mas Deus, ele quer continuar falando com você. Então preste atenção. Quando nós chegamos no versículo número 10, Paulo, ele faz um fechamento extraordinário do pensamento que ele estava trabalhando com aqueles irmãos. Ele tinha falado que a igreja precisaria de unidade. Ele tinha falado que a igreja precisaria estar cada vez mais sendo cheia do Espírito Santo de Deus. Ele informou como a igreja seria cheia desse Espírito Santo, não apenas dentro do templo, mas em casa, no relacionamento conjugal, marido e mulher, no relacionamento parental, pai e filho, nos relacionamentos profissionais, servos e empregados, empregadores. E ele agora chega no final dizendo uma palavra final eu tenho para você: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Paulo, ele explicou do capítulo 4 até o capítulo 6, no versículo 7, informações que os irmãos tinham que executar, tinham que fazer. Mas nessa hora ele chega e diz: a sua força, a sua destreza, o seu vigor, o seu entusiasmo, ele vem do Senhor. Ele não vem de você mesmo. Ele vem do Senhor. Ele não vem de você mesmo. É interessante porque irei fazer uma analogia com os amados. Sabe aquelas pessoas fitness, assim que nem eu? Eu não sei porque eu sorriso. Não gostei, né? Mas enfim. Sabe aquelas pessoas fitness que estão ali indo para uma academia de musculação, fazendo ali os exercícios, ficando forte? Imagine aquela pessoa não indo fazer aquele exercício. Ela ficaria forte? Ela ficaria forte? Quem deu a força àquela pessoa? Ela mesma? Ou os exercícios que ela praticou? A sua força não vem de você. A sua força vem do Senhor. E é por isso que diariamente precisamos praticar e continuar em praticar a proximidade,
o amor consagrado, está próximo a Deus. Porque senão, queridos, a nossa força ela vai ser pequena. A nossa fé ela vai ser mínima. É interessante porque Paulo, ele dá um stop naquela igreja. E ele diz, olha, vocês vão fazer isso tudinho, mas preste atenção, que a força não é sua não. Preste atenção, que a família está bem, mas não é porque você é o cara, não. É porque eu estou dentro dela. O seu emprego está bem, não é porque você é o bambambam, não. É porque eu estou dentro dele. Precisamos ter isso em nossas mentes, porque senão nós tiramos Deus do primeiro lugar das nossas vidas e colocamos eu. E Paulo ele diz, uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Queridos, para que a igreja ela permaneça firme de pé, para que a perseguição ela não venha a nos frustrar, precisamos crer que a nossa força vem do alto. A nossa força não vem por mãos humanas. O nosso poder não vem pelas nossas ações. A vontade da igreja crescer, ela arde em nosso peito, porque Deus a coloca dentro de cada um de nós. Se fortaleça no Senhor, se alimente no Senhor, busque ao Senhor a todo tempo. Essa foi a informação que Paulo transmitiu para uma igreja que breve iria começar a ser perseguida. Breve, alguém entraria em suas casas e levaria toda uma família para servir talvez de alimento para alguns leões famintos. Foi para essa igreja que Paulo disse, seja forte, mas não em você. Seja forte em mim. Busque a sua força em mim. Esteja sempre próximo a mim, porque sem mim nada podereis fazer. Amados, quer se preparar para essa guerra? Busque força no Senhor. Não busque força no vizinho. Não busque força na igreja. A igreja, quanto estrutura física, ela não tem nada a lhe oferecer. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava com a mulher samaritana, ele disse que se ela bebesse daquela água, rios fluirão dentro dela e jamais ela teria sede. E consequentemente nós estaríamos juntos como igreja. Mas o primeiro é Deus, porque o poder vem dele. Quer se preparar para a guerra? Se fortaleça no Senhor. O segundo ponto é que, queridos, uma guerra, ela pode se vencer apenas com um item, apenas com uma arma, apenas com um objeto. É bem interessante porque Paulo diz, vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus. É interessante porque o exército brasileiro, ele tem, o exército em si, ele tem algumas escalas. Ele tem alguns departamentos. O primeiro, a infantaria. São aquelas pessoas que são responsáveis e atuam diretamente naquele combate ali em terra, corpo a corpo. Nós temos a cavalaria. São aqueles que estão nos blindados. São aquela equipe mecanizada. Temos a artilharia, que é responsável pelas armas de fogo de longo alcance, canhões, entre outros. Nós temos os engenheiros, aqueles que estão ali para construir ou destruir alguma coisa, além de estarem ali tirando aquelas minas que ficam pelo território. A outra área é a comunicação. Sem comunicação hoje a gente consegue lidar com as situações do dia a dia? Já imaginou aí se o WhatsApp ele passa pelo menos um dia sem funcionar? Aí tem alguém que vai dizer, vai ser muito bom porque meu filho vai deixar o WhatsApp. Ô irmão, não é só seu filho que usa o WhatsApp não. O médico às vezes usa o WhatsApp para entrar em contato com outro médico, para saber alguma doença que você está passando. O engenheiro às vezes está conversando com um calculista e ele usa ali o WhatsApp. A tecnologia, ela veio para nos abençoar. Nós é que por vezes não sabemos lidar com ela. Nós que não sabemos os limites ao qual oferecermos nela. Então, existe a comunicação que ela garante a transmissão daquelas informações. O serviço de intendência, responsável pelo suprimento. Acabou o alimento. E aí? O serviço de intendência chega ali. E o pessoal da manutenção. O quadro bélico, responsável por reparar e fornecer equipamentos. Amados, se o exército, ele precisa de todo esse aparato para estar em uma guerra, como nós,
Precisamos apenas de um domingo à noite para nos revestirmos da armadura de Deus. Você já parou para imaginar? Você já parou para imaginar como por vezes nós estamos nos preparando para uma guerra com um badoque e uma mamona daquela pequenininha que a gente ficava brincando quando era pequeno, de jogar nos outros? Amados, se um exército para entrar em guerra, ele precisa de todo um aparato, como nós estamos deixando de vestir toda a armadura de Deus. Só no domingo tá bom para mim. O resto da semana, irmão Orandi, eu vivo como se nada existisse. Apenas eu, o meu emprego, os meus relacionamentos e Deus, que se vire. Amados, estamos em guerra. Não vacile não. Sabe por quê? Porque o versículo, ele continua dizendo que a armadura que você vai vestir é para que você esteja firme contra as ciladas e as armadilhas do inimigo. Amados, eu me lembro de armadilha. Eu era um menino meio que traquina. Eu sei que não parece. Parece não, né? Certo. Eu era um menino meio traquina. Eu sei que não parece que eu era muito traquina. Mas às vezes tem um quartel lá próximo da gente mora, que teve um irmão que invadiu um terreno lá, mas são cenas para um próximo capítulo. E tinha muito passarinho ali. E a gente ia pegar passarinho. E aí o que é que a gente fazia? A gente pegava um galinho de árvore, pegava um galinho seco, aí pegava a jaca. Jaca. Gosta de jaca, Marcelo? Eu adoro. E a gente pegava a jaca e pegava o visgo da jaca. Aquele leite. Passava ali no graveto. Aquilo cola que só a cebola. E aí a gente botava lá, amarrava, pronto. Daqui a pouco, quando a gente ia ver, tinha um passarinho agarrado, com uma patinha lá. E a gente pegava o passarinho. Aí se fosse um sem-açúcar, vendia e tal, e comprava figurinha, essas coisas. Mas para isso existia uma inteligência. Existia um preparo. A gente se preparava, a gente pegava o melhor galho, escolhia a jaca um pouco verde, para ter o maior leite, o maior viso. Amados, está pensando que Satanás é fraco? As estratégias dele são as melhores. As estratégias dele são as mais atrativas. Sabe por quê, querido? Ele investe tempo. Ele estuda a tua vida. Estuda o que tu gosta de fazer. E é interessante que ele tem feito isso todos os dias. E por vezes saímos derrotados todos os dias. Todos os dias ele bota uma coisinha para que você fique chateadinho e não possa orar. Todos os dias ele bota uma coisinha para você fique muito feliz que você também não possa orar. Todos os dias ele coloca um entretenimento na tua vida para que tu não possa orar. Todos os dias ele bota um negocinho ali, uma gripe, uma dificuldade, uma coisa, para que você não possa orar. Todos os dias ele coloca alguma coisa na tua vida para que você não esteja saindo vitorioso nessa batalha. Querido, se liga. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Sabe por que a gente não se liga? Paulo ele vai continuar dizendo, porque nós imaginamos que a nossa briga é com o vizinho. Nós imaginamos que a nossa briga é com o líder do trabalho. Nós imaginamos que a nossa briga é com o pastor da igreja. Nós imaginamos que a nossa briga é com o governo. Nós imaginamos que a nossa briga são com os nossos pais, que por vezes não deixam com que eu faça algo ou deixe de fazer algo. A nossa briga por vezes é com nossos filhos, que às vezes nos desobedecem, mas nós não damos atenção a eles, nós não ficamos com eles, nós não honramos eles. Às vezes nós imaginamos que a nossa briga são com essas pessoas. É por isso que a gente não veste a armadura, porque achamos que conseguimos resolver isso tete a tete. Mas aí Paulo diz no versículo 12, que, queridos, nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra os grandes poderes neste mundo de trevas e contra os espíritos malignos nas esferas celestiais. Fica ligado, meu irmão,
que a tua batalha não é contra pessoas, não. Às vezes tu perde muito tempo achando que a tua briga é com um camarada que está falando mal de você ou alguma coisa do tipo. Entrega ele na mão de Jesus, vai orar. Deixa ele de lado. Vai fazer a tua parte. A tua briga é espiritual, meu irmão. Porque o teu corpo, ele milita todo dia. A tua carne, ela milita todo dia. A tua carne quer fazer o que é mal. Onde o teu espírito quer fazer com que você faça o que é bom. Todos os dias vivemos essa batalha. Porém, queridos, aqui eu quero fazer um parêntese e salientar que nós não estamos falando ou dando ênfase a um movimento que talvez surgiu em meados dos anos 80 e 90, chamado de batalha espiritual. A batalha espiritual, ela foi impulsionada pelo movimento renovado, o movimento carismático, que trouxe a ideia de se existir tropas espirituais habitando em casas, habitando em ruas, habitando em objetos, e que para isso, para vencer tais exércitos, seria necessário uma oração de guerra, uma quebra de maldição, um exorcismo. A gente está falando disso não, meu irmão. A gente está falando disso não. Porque isso aqui, por vezes, é mais uma estratégia de Satanás para tirar o foco de Cristo e colocar o foco em outras situações. Amados, é um fato que o inimigo, ele nos arrodeia. Ele nos arrodeia diariamente. Porém, existe uma situação que acontece no meio cristão que nós superestimamos. Subestimar é achar que a pessoa ali não é nada, não serve para nada. Superestimar é achar que o cara é tudo. Meu irmão, e às vezes nós imaginamos que Satanás, ele é antagônico de Jesus. Nós imaginamos que o inimigo, ele é rival de Cristo. Nós imaginamos que ele está em pé de igualdade com o Messias. Queridos, o inimigo das nossas almas, ele é poderoso, mas ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Assim como vimos na vida de Jó. Jó estava lá, e quando os filhos de Deus foram adorar, foi junto com ele Satanás. Deus perguntou onde ele estava, ele disse que estava dando uns passeios ali, dando um rolezinho. E ele diz: observasse meu servo, vi, tudo de bom ele tem, o bicho não tem uma dor de cabeça, tudo tranquilo, os boletos estão tudo em dia, bota um problemazinho lá nele. E ele diz: vá, mas não toque-lhe a vida. Amados, precisamos estar com o nosso coração cheio de Deus e saber que quando nós estamos revestidos da armadura, o maligno, ele não nos toca. Então quer dizer que para eu não passar por problemas, é só eu me revestir da armadura? Não, queridos. Porque problemas você vai passar com a armadura ou sem a armadura. O problema é como você vai passar por esses problemas. Porque quando você lê: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e não teme mal algum, assim quando você lê que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não está em um bom lugar. Você está numa bronca. Mas Deus, ele faz com que você passe para a honra e glória do Senhor. Amados, quer vencer a batalha que é travada todo dia? Quer ficar firme nessa batalha? Tenha certeza que a sua força não vem do Senhor. Saiba que nesta guerra você não vai vencer apenas no domingo à noite, passando aqui cerca de 1h30 e por vezes dentro dessa 1h30 perdendo a atenção direto. Não é dessa forma que você vai vencer, que você vai resistir nessa batalha espiritual. Fica ligado que essa batalha não é contra as pessoas, é no mundo invisível. Talvez a gente pense que isso é bobagem. Cuidado. Cuidado que lá no céu, em toda a sua glória, Deus fez descer 1/3 dos anjos que ali estavam. 1/3 de 100 é cerca de 33. 1/3 de 1000 é cerca de 333. 1/3 de 10.000 é cerca de 3.333. Sabemos quantos anjos existem no céu? Sabemos quantos anjos existem no céu?
Então nós não sabemos a quantidade de inimigos que nós temos aqui na terra. É por isso que precisamos estar preparados. Amados, Paulo no versículo 13, ele utiliza um elemento linguístico chamado de anáfora, que o mesmo ele repete a mesma sentença. Ele afirma mais uma vez. E o que é que Paulo afirma? A necessidade de estarmos vestindo toda a armadura de Deus. O versículo 13 ele diz: portanto, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao inimigo no tempo do mal. Então depois da batalha vocês continuarão de pé e firmes. Mas talvez nesse momento você possa se perguntando: que armadura é essa, pastor? Onde eu posso comprar? Tem frete grátis? Pois é, queridos. O versículo 14 em diante ele vai dizer o que é que vem a ser essa armadura. O versículo 14 em diante ele vai dizer o que é que você precisa estar atinando para revestir-se dessa armadura. Assim como você chega na academia e está o seu treino diário, e por vezes você imprime ou você pega a fichinha e você vai fazer, assim também Deus ele passa para cada um de nós os itens da nossa armadura, mas cabe a mim e a você vesti-la. A primeira está lá no versículo 14, que diz assim: assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Amados, a primeira coisa que é colocada aqui é o cinto da verdade. Nas armaduras romanas, persas, cirofenícias, elas eram uma armadura não como visto talvez nos filmes de época, aquelas armaduras de ferro pesadas. Isso já era na idade de Roma. As armaduras elas eram feitas de couro. Elas eram um short, uma espécie de short que se colocava, uma couraça que era colocado sobre o peito, e tudo era envolvido pelo cinto. No cinto se colocava a espada, no cinto se colocava o cantil, no cinto se colocava todas as coisas que seriam necessárias para aquela batalha. Amados, sabe qual é o cinto que nós precisamos usar diariamente? É o cinto da verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Cristo é a nossa verdade. Cristo é a nossa vida. Para estarmos nos cingindo, nos envolvendo com o cinto da verdade, precisamos diariamente estar em Cristo. Lembrar da pessoa de Cristo. Tentar cada dia mais buscar a viver como Cristo viveu. E de fato termos uma vida de verdade. Uma vida não de engano. Uma vida onde eu olho para o espelho e eu sei quem eu sou. Amados, será que você pode olhar no espelho hoje e dizer quem você é? Você se olhar com a sua roupa de crente e de fato afirmar: eu visto a couraça da justiça, o cinto da verdade. Amados, a guerra, ela está aí. A partir do momento que você terminar a sua oração silenciosa, após o término do culto, ela já começa. Ela já começa a tentar retirar tudo aquilo que foi colocado na sua mente no dia de hoje. Ela começa já a fazer alusões daquilo que vai ser amanhã, daquilo que vai ser daqui a pouco. Ou vocês imaginam que a guerra vai ser Satanás ali na frente, com um rabinho, um tridente? Quem tem tridente é um deus nórdico chamado Poseidon. Ele não tem 2 chifrinhos, não. Ele por vezes está aí perto da gente, catucando, tirando a nossa atenção, fazendo com que a gente não foque naquilo que a gente deve focar. Amados, não brinque não. Vista, cinja-se do cinto da verdade. Ele continua afirmando que nós precisamos colocar a couraça da justiça. Amados, você não é justo. Eu não sou justo. Nós somos justificados. Mas sabe quando nós somos justificados? Sabe quando nós fomos justificados?
Quando Cristo disse, está consumado. Naquele momento, todas as bênçãos que deveriam ser entregues ao nosso Senhor Jesus Cristo, por ter vivido aqui na terra sem pecar, elas passaram para nós. E todas as mazelas, toda a podridão, tudo que era de ruim que habitava em nós, foi passado para Ele. E assim, nós nos tornamos justificados. Nós precisamos vestir esta couraça da justiça. Ele continua afirmando no versículo 15, que como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em algumas versões tem que nós precisamos levar a paz através do evangelho, que são as boas novas. Amados, sabe como eu defino esse versículo? Em 2 palavras: façam discípulos. Sabe quando a paz ela vai reinar no mundo? Quando eu levar a paz que está em mim, de Cristo, para outra pessoa. Sabe quando os conflitos eles vão cessar? Quando eu começar a me relacionar com pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, por aflições, e eu chegar até elas, estender a minha mão e dizer: eu estou contigo e não abro. A gente está junto, lado a lado. E ali você ficar um dia, você ficar 2 dias, você investir na vida daquela pessoa. Amados, quando nós exercitamos o fazer discípulos, nós estamos nos preparando inteiramente. Estamos levando o evangelho. Você já parou para se perguntar aí, nesse momento, a quem você tem levado este evangelho? Pergunte-se, meu irmão. Tenha hombridade. Pergunte a si mesmo: a quem? A perseguição não parou a igreja. Por vezes, para parar a igreja hoje em dia, basta um soldadinho de chumbo, que a pessoa já está com mimimi, com mais. Amados, acorda. Acorda. Estamos vivendo uma batalha. Por vezes estamos voando. Queremos vencer. Queremos bênção. Queremos ser vitoriosos. E não pense que se você vestir a couraça da justiça, você vai ganhar tudo isso, não. Mas você vai saber que não é o tempo. Você vai saber que não é a hora. Você vai saber que não é a forma. Você vai saber que em algum momento o que você deseja vai chegar. O contrário disso é ficar que nem a hiena. Sabe como é que a hiena fica? Quem conhece a cantiga da hiena? Como é? Ó céu, ó vida, ó azar, nada dá certo para mim. Eu ando ali trupico, eu ando acolá tropeco. Amados, precisamos de fato nos vestir da verdade, colocar a couraça da justiça, calçar os pés no evangelho, levar esta palavra para outras pessoas, não só de boca, mas de ações práticas. No meio do caminho, queridos, problemas eles vão acontecer. No versículo 16 ele diz: em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Amado, não desista. Em meio aos dardos que Satanás tem lançado sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, não desista. Em meio a tudo isso, tenha fé. Nós iremos vencer. Levante esse escudo, meu irmão. Levante esse escudo. Tem um jargão que diz que não diga a Deus que tem um problema. É bem interessante. Diga um problema que tem Deus. É engraçado, é legal e é verdadeiro. Você tem um Deus, meu irmão. Você tem um Deus que está ao seu lado. Você não está sozinho nessa batalha, não. Mas eu preciso crer nisso. Eu preciso ter fé nisso. Eu preciso acreditar que eu estou aqui
não fazendo uma missa de corpo presente, mas apresentando o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Versículo 17, ele diz: use a salvação como um capacete. O capacete, ele serve para quê, queridos? Para proteger a cabeça. A sua cabeça está protegida? A sua mente, ela está blindada? Ou quando você vê no noticiário, amanhã vai faltar alimento, aí você já corre para o supermercado, gasta o dinheiro todinho comprando um alimento. E aí quando chega era uma fake news, não era uma verdade. E aí você olha para um lado, olha para o outro e diz: e agora? Você tem blindado a sua mente? Blinda a sua mente sabendo que esse momento aqui na terra, ele é breve. Blinde a sua mente sabendo que não existe problema de intensidade alguma que em 2 segundos lá no céu não venha a suplantar. Não existe nada aqui nesse ambiente que vá se comparar ao que nós teremos quando chegarmos no céu. Blinda a sua mente com isso. Lembre-se que existe um amanhã. Lembre-se que você tem um Deus. Coloque o capacete da salvação na sua cabeça, meu irmão, em nome de Jesus. E creia que vai passar. Porém, esse capacete, ele vem, essa certeza, ele vem, essa convicção, ela vem quando nós empunhamos a espada do Espírito Santo, a espada do Senhor, que é a própria palavra. Quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, a nossa cabeça, ela está blindada. Porque quando vier os problemas, eu sei que eles vão passar. Como eu sei? Eles passaram com os meus anfitriões. Os problemas passaram por Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os problemas passaram por Daniel. Os problemas passaram por Moisés. Os problemas passaram por José. Os problemas passaram por Abraão. Os problemas passaram e eles passam. Mas para ter essa certeza, eu preciso estar alinhado na palavra de Deus. Mas pastor, e se o problema não passar? A gente se encontra lá na glória, meu irmão. De todo jeito ele passa. De todo jeito. Queridos, nessa noite, guarde tudo que Deus colocou no seu coração. Retenha tudo aquilo que o Senhor transmitiu para você. Se faltou fixar algo, a tecnologia que falamos logo cedo, ela nos ajuda. Todos os cultos, eles estão na plataforma chamada YouTuber, onde você pode entrar lá e assistir o culto novamente, fazer as suas anotações, guardar tudo aquilo que Deus tem transmitido para você. Tudo vos é dado, tudo está na mão de cada um de nós. Mas precisamos enfrentar o nosso inimigo nessa batalha. E a única coisa que a gente precisa é resistir. A única coisa que a gente precisa é permanecer firme. Amados, nessa batalha nós ganhamos proteção. Deposite cada dia mais a sua fé no Senhor. Proteja a sua mente, sabendo que em breve nós estaremos com Cristo. Glórias a Deus. A vitória é de todo o povo de Deus. A vitória é de todo o povo de Deus. Amados, esteja preparado, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não vai vir para levar um prédio. Ele não vai vir para levar uma casa. Ele não vai vir para levar um objeto. Ele vai vir para levar a igreja do Senhor. Ele vai vir para levar cada um de nós. Que possamos depositar em Cristo a nossa fé. Que possamos proteger a nossa mente com o capacete da salvação. Que viemos a ter essa certeza a partir do conhecimento da palavra de Deus. Usando assim a espada do Espírito.
discipule, se relacione, viva o reino de Deus da prática, calce a sandália do evangelho, viva a verdade, coloque a couraça da justiça, e assim nós estaremos preparados para resistir ao dia mau. Meus amados, possam estar nesse momento refletindo em tudo que Deus falou com você nessa noite, e meditem de quem é a vitória. É do povo de Deus. De quem é a vitória. É do povo de Deus. Guarde isso, retenha em seu coração, vista toda a armadura de Deus, porque Cristo, Ele já venceu na cruz do Calvário, e na sua segunda vinda, quando Ele raiar aqui no céu, nós subiremos com Ele, estaremos lado a lado com Ele nas moradas celestes. Até lá, fique firme. Até lá, vista-se de toda esta armadura de Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, te agradeço, Pai. Te agradeço pelas maravilhas que o Senhor faz no meio do teu povo, Pai. Muito obrigado. Pai, não permita que tudo que o Senhor transmitiu para cada um de nós fuja dos nossos corações, saia das nossas mentes. Estejamos em casa pensando nesta armadura, pensando na tua vitória sobre a cruz no Calvário. Estejamos cada dia mais lembrando que o Senhor é o Senhor da nossa vida, e que a vitória é tua e é nossa. Obrigado, Pai, por cada vida que o Senhor conduziu até aqui. Obrigado pelas vidas que nos acompanham através desse equipamento de mídia e muitas outras que estarão vendo, Pai, este culto maravilhoso a Ti. Nos ajuda a permanecer firmes em Ti, e que o amor de Deus, esse amor extraordinário, assim como a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, untadas, unidas, aneladas ao Espírito Santo de Deus, que nos reveste de poder, nos conforta e nos consola. Que tudo isso esteja sendo derramado sobre a vida de cada um dos teus servos, tanto os que estão aqui, quanto muitos outros espalhados por toda a face da terra. E que o teu santo povo possa dizer: amém. Amém. Glórias a Deus. Sente-se. Faça a sua oração silenciosa em nome de Jesus. E Deus abençoe a tua semana.